Começamos agora mais uma Opinião Litoral aqui na TV Cultura Litoral. Hoje, dia 1º de novembro, finalmente o mês de outubro acabou e a gente recebe para falar num tema bem bacana, bem importante, a questão da defesa do consumidor. Nós recebemos hoje Luiz Orsatti, que é advogado, ele é diretor executivo do Procon São Paulo, e para comentar junto com a gente, sempre presente na nossa bancada, o advogado Roberto Mohamed. Primeiramente, muito obrigado pela presença dos dois, e a gente começa falando sobre aposentados. É um tema bem bacana, bem importante para a gente, que eles são o principal alvo do crédito consignado, o golpe do crédito consignado. A gente preparou um VT, Davidson, solta o VT para a gente. A notícia da aposentadoria de Luiz chegou por um portador inesperado. Eu soube da minha aposentadoria com o comunicado do banco me oferecendo crédito. Nos 5 anos em que recebe o benefício, já teve creditados na conta 2 empréstimos consignados que não contratou. O primeiro, de R$28 mil, percebeu na hora e conseguiu devolver ao banco sem prejuízos. O segundo, de pouco menos de R$4.700, levou mais tempo para anotar. Entrou um dinheiro na minha conta concomitante com outro rendimento que eu tenho. Então casaram ali, eu olhei o extrato, não percebi a diferença e a vida foi correndo normal. Aí, a semana passada, eu recebi um contato de outro banco dizendo que eu tinha um cartão consignado, estava vigente, e que tinha um desconto no meu benefício de R$280. Eu falei, não, é impossível, eu não tenho cartão, eu nunca recebi um cartão. As fraudes aconteceram mesmo com todo o conhecimento que ele tem sobre o assunto, por trabalhar no Sindicato Nacional dos Aposentados. Só na capital paulista, o órgão recebeu 800 reclamações sobre crédito consignado não contratado no primeiro semestre. No mesmo período, outras instituições tiveram alta no número de registros de queixas deste tipo. Os PROCONs do Rio de Janeiro e de São Paulo somam mais de 2.200 registros, com altas de 160% e 63% em relação aos 6 primeiros meses de 2022. Na Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, há mais de 5.000 reclamações. Aposentados são os principais alvos de fraude pela garantia de que o empréstimo será pago. Há ainda os casos em que o consignado foi contratado, mas sem a transparência devida. Em nota, a Federação Brasileira de Bancos diz que as instituições financeiras aplicaram no mês de junho 10 novas sanções aos chamados correspondentes bancários, que são empresas menores que fazem a intermediação do crédito. Desde janeiro de 2020, a Febraban já puniu 1.220 empresas, sendo que 46 delas ficaram impedidas de operar em nome de bancos. Luiz, com base no VT, a gente tem uma pergunta que é muito importante. Nós temos uma digitalização dos processos, principalmente na área bancária hoje. O aposentado, o idoso, nós temos uma dificuldade enorme em buscar nossos direitos, que é, quiçá, o alcance do atendimento, né, junto ao banco, porque tudo é digitalizado. Como é que a gente consegue fazer hoje o aposentado para resolver esse problema de uma forma pacífica, né, que não prejudique mais do que já foi prejudicado? Bom, primeiramente, bom dia, Danilo, bom dia, Mohamed, é um prazer, uma honra estar aqui em Santos também, é uma grata, enfim, experiência voltar aqui um pouco em Santos. Especificamente do crédito consignado, ela é uma das principais, se não a principal reclamação com relação ao segmento bancário. Infelizmente, por vários motivos, dentre eles questão de segurança, questão de engenharia social, enfim, os aposentados são, infelizmente, o público que é o principal alvo desse golpe ou, enfim, desse tipo de problema com relação ao consumidor. Especificamente ao aposentado, ele deve ter sempre atento com relação ao seu holerite, com relação ao seu extrato e verificar mensalmente com relação aos descontos, enfim, ou entradas que eventualmente ocorram na sua conta bancária e, havendo qualquer problema, imediatamente nós aqui do Procon recomendamos imediatamente já procurar ou INSS ou diretamente ao banco, pelos canais de atendimento presencial ou pelo celular, online, enfim, para primeiramente já estancar esses descontos que estão sendo efetivados ou esse crédito que não foi ele que solicitou.
questão do crédito consignado, infelizmente, é um problema, enfim, que ocorre, e sabemos que, infelizmente, os aposentados já são acionados antes mesmo das publicações com relação à sua própria aposentadoria, seja por vários, enfim, fatores, ou vazamento dessas listas, e também a questão dos pastinhas é muito, infelizmente, também é um artifício, um meio que é utilizado pelos golpistas ou oportunistas. Então, assim, a recomendação é sempre, tenha cautela, mas sempre seja diligente com relação às suas finanças e seus extratos. Mohamed. Orsatti, primeiro prazer ter você aqui, e tem uma brincadeira interna, uma piada interna na Secretaria de Justiça, que tem a República 013 lá dentro, né? Vai começar pelo próprio secretário, né? O Fábio Prieto, que já esteve aqui no programa, Raul Cristiano, o Orsatti, o Musa, uma trincheira santista no governo Tarcísio. Orsatti, tem uma coisa que me chamou a atenção, tanto na matéria quanto em relação ao que você falou, porque os bancos, e a gente tem um sistema bancário muito concentrado no Brasil, ao contrário do que era 15, 20 anos atrás, quando nós tínhamos 300 bancos. Hoje você tem praticamente 6 grandes bancos. Eles se escondem atrás de agentes financeiros. Por exemplo, o Safra, ele monta escritórios que o representam, o BTG, que também opera nessa área, monta escritório, e eles chamam de agentes financeiros, que na verdade nada mais são, na minha opinião, do que máscara para não responder pelos abusos que eles cometem. Porque você ter, por exemplo, um agente financeiro do BNDES é explicado. O BNDES é um banco público de financiamento e fomento de economia que não tem agência. Ele está centralizado em Brasília e ele precisa ter os seus correspondentes para que as empresas possam ter acesso às suas linhas de crédito. Eu não posso acreditar que o Itaú, ou o Bradesco, ou o Safra, ou o Santander precisem de correspondentes quando tem uma agência em cada esquina. Tudo bem que o Bradesco está praticamente publicando a missa de 7º dia, está fechando tudo, vai virar um Nubank. Mas a grande maioria tem agência física. O PROCON tem algum trabalho no sentido de investigar essa... eu sempre falo aqui, mas eu sei que eu sou um pouco radical nisso, que banqueiro já nasce banqueiro, porque ele já é aquele que não presta, né? O inferno devolveu, aí ele volta para ser banqueiro. Os bancos, com esse golpe que eles fazem, de passar a responsabilidade para pequenas financeiras, lojas e tal, o PROCON já fez algum trabalho de buscar aquela história do follow the money, de investigar essa coisa de terceirizar a responsabilidade que os bancos estão usando, essas lojas financeiras, e que é onde se dá 90% dos golpes do consignado? São questões diferentes. Primeiramente, claro, a questão da responsabilidade, né, solidária com relação a esse pastinha em face do banco. Isso é possível o PROCON, de fato, haver essa responsabilidade, tanto é que frequentemente informamos os bancos que é uma questão específica, individual daquele aposentado, decorreu daquele pastinho, daquele representante, e informamos as instituições bancárias para eles tomarem as providências, eventualmente descredenciar. Agora, com relação à busca, de fato, fazer uma investigação específica do dinheiro, de todo, por onde o dinheiro corre, isso não é uma atribuição específica do PROCON, mas eventualmente nós buscamos informações com o sistema bancário. Mas em relação ao pastinha, de fato, há essa responsabilidade solidária com relação ao banco e sempre atuamos com esse entendimento de responsabilizar o banco por conta desses fatos, que é também de sua responsabilidade, que é aquele que ele está delegando, credenciando para atuar em seu nome. Só um adendo aqui, para falar do Mohamed. Existe um outro, eu não sei se o Davidson conseguiu preparar, uma reportagem gigante de todos os veículos de comunicação, que não só essas empresas de representação de fachada, mas agora a pessoa imprime o seu rosto com uma foto da internet, tem quadrilhas especializadas agora em falsificar a verificação, que segundo ele, aquele 3D scan, o scanner 3D, que é maravilhoso e sem falhas. Eles pegam agora, eles têm impressoras de aposentados para piorar ainda esse trabalho. E eles entram na justiça e dizem, não, foi verificado. Você vê que é um boneco com uma foto. Como que a pessoa se defende disso? É possível fazer um trabalho mais agressivo, assertivo contra os bancos, junto a também essas entidades?
é assustador de fato o avanço das tecnologias, mas sempre em prejuízo do consumidor e do cidadão de bem. De fato, temos uma excelente interlocução com os bancos, com a Febraban em si, buscando sempre melhorar a segurança, enfim, do consumidor com relação a todos os serviços bancários. Mas, infelizmente, claro, os oportunistas estão sempre um passo à frente. Então, a gente sempre tenta fechar o cerco, mas a gente está nesse caminho de tentar melhorar cada vez mais, mas sempre, às vezes, com um certo atraso, essa prestação de serviço do banco, enfim, do sistema bancário. Sati, houve alguma investigação do PROCON, em parceria com o Ministério Público, sobre essas informações do INSS que vazam numa velocidade impressionante, em que o aposentado, antes dele saber que o benefício dele foi deferido, as empresas de crédito consignado já sabem que ele está aposentado. Já se fez algum trabalho nesse sentido? Especificamente no PROCON, não, porque a gente atua, né, um passo à frente, após, enfim, do crédito que foi solicitado ou não solicitado pelo consumidor. Esse é um passo anterior, que é o vazamento e a busca desse aposentado oferecendo o crédito consignado. De fato há, mas nós já oficiamos mais de uma vez o INSS, alertando eventualmente dessa possibilidade para eles melhorarem essa questão da segurança, mas só oficiamos informando, enfim, desse problema que eles com certeza já sabem. Eles não responderam? Não. Salvo engano, Mohamed, não houve uma resposta. Salvo engano. A gente está falando de órgão de atendimento. Exatamente. Porque a gente vive num mundo digital em que você, por exemplo, sigilo bancário, isso é uma ficção de 20 anos atrás, porque hoje o próprio Banco Central criou um serviço que coloca à disposição dos bancos, que o banco sabe quanto você deve para qualquer banco. Aí eles dizem que foi uma consequência do Open Finance e tal, mas na verdade o que aconteceu foi que não existe mais sigilo bancário. Qualquer um hoje sabe tudo que você deve, o que você tem, quando você tem aplicado, então sem precisar quebrar sigilo, não precisar nada. Eu até dou risada quando o político fala, não, eu coloco o meu sigilo bancário à disposição, não precisa, é só ir no Banco Central e pedir que vem tudo. Agora, o PROCON, a par dessas limitações de atuação legal dele, contra os bancos hoje, melhorou a atuação do PROCON, mudou com um pouco mais de vigor, ou ainda é preciso adaptar a legislação, talvez para dar mais poderes para o PROCON? Eu acho assim, evoluiu bastante essa questão, né, do sistema bancário, a questão do consumidor, e claro, é sempre possível melhorar não só a legislação, como toda essa interlocução, não só com o sistema bancário, como todos os segmentos, enfim, que o PROCON atua, a questão da proteção e defesa do consumidor. Eu acredito que, enfim, as atribuições do PROCON já são amplas, os poderes são amplos, mas, claro, é sempre na seara administrativa. Tudo isso, enfim, pode ser rediscutido na seara judicial e, infelizmente, nós vivemos, né, na era da judicialização em massa, e o que, enfim, pode, enfim, minorar, enfim, ou dar a impressão que as atuações do PROCON, né, são pouco eficientes, mas não são, muito pelo contrário. Um dado importante, nós recebemos em média 3 mil reclamações por dia. O ano passado batemos quase 1 milhão de reclamações registradas em nosso sistema. E nosso processo ele é dividido em primeira e segunda fase. Numa primeira fase desse processo administrativo, nós temos um percentual de entendimento, né, de acordo, de mais de 70%. Então, de fato, ainda vale a pena resolver as questões, enfim, na seara administrativa, antes de qualquer discussão judicial, e isso já desafoga muito eventuais questões que são mais complexas, deixar para o judiciário questões mais complexas. Então, enfim, ainda de fato a resolução de problemas administrativos via PROCON vale muito a pena para o consumidor. Encerramos o primeiro bloco, a gente continua a seguir após um breve intervalo. Voltamos com o segundo bloco do Opinião Litoral, nessa sexta-feira, dia 1º de novembro. No último bloco a gente falou um pouco sobre a questão dos bancos, do crédito consignado, e a gente tem uma notícia que é importante, entrou a nova regra do PIX, entra em vigor hoje. Roberto Mohamed.
Na verdade, as novas regras do Pix estão só adaptando uma invenção nossa, que tinha tudo para ser boa e se espalhar pelo mundo, mas que, como é a especialidade do brasileiro, transformou num instrumento de golpe. A gente consegue... o brasileiro é aquele cara que consegue fazer um prato maravilhoso e cuspir nele, como sempre. Então, essas regras do Pix, que estão, na minha opinião, restringindo o uso do Pix, são feitas porque se tornou um instrumento para o crime se dar bem de uma forma absurda, porque mudaram só alguns hábitos, né? Primeiro diminuíram o Pix à noite, aí eles começaram a fazer sequestro relâmpago durante o dia. Então, não adiantou nada, e agora novas regras limitando mais. Quer dizer, um negócio que podia estar sendo ampliado, hoje você consegue pagar conta pelo Pix. E aí não tem que esperar compensação do título quando você paga por boleto. É imediato para a concessionária pública, seja o que for. Aí, ao mesmo tempo, o governo é obrigado a editar regras por causa do problema de segurança do uso criminoso do Pix. Como é que foi visto isso para vocês, Ossati? Bom, tudo que envolve sempre a questão da segurança, a gente sempre busca ter uma análise objetiva se isso está beneficiando ou não o consumidor. Essa questão da restrição, a questão dos R$200 ou até R$1.000 quando não é cadastrado o equipamento, quem é honesto vai cumprir todas as regras. Quem é desonesto, de fato, ele vai arranjar um jeito de ludibriar mais essa regra. Então, assim, vai dificultar para o bom consumidor, para o cidadão de bem, e para o cidadão, enfim, que quer lucrar, tiver algum, enfim, utilizar de uma forma indevida, ele vai arranjar um jeito. Mas verificamos que, apesar dos pesares, quanto mais segurança a gente vê, pode ser uma restrição no primeiro momento, de fato é uma restrição, ela aparentemente vige uma segurança a mais para o consumidor. A gente vem voltando com bancos, porque eu acho que é o principal problema do país, né? A gente precisar disso, mas é essa concentração de bancos. Nós temos dois bancos aqui que são os campeões das ilegalidades, que são Safra e Santander. São bancos péssimos em relação à cobrança indevida. Por quê? Terceirizam esse serviço, com serviços de telemarketing, escritórios de cobrança. E aí a pessoa se vê 2 dias depois de vencido uma conta, e ela está absolutamente dentro do prazo para pagar, e vai pagar com multa e tal, ela recebe uma avalanche, e não só no telefone dela, mas de toda a família dela, e na casa, no trabalho, onde for, com umas mensagens ostensivas. O Safra é useiro e vezeiro em fazer isso. Mas também, o que a gente vai esperar de um banco desse? Né? O Ramais podia, né, colocar alguns foguetes assim, em direção ao Safra. Agora, o Santander, ele é também conhecido na própria Espanha como um banco que descumpre normas do país. O Santander é um dos piores bancos europeus para se trabalhar, mas no Brasil ele faz muito isso. E aquela velha história de se esconder. Não é o banco que liga para você. Nem seu gerente fica sabendo disso. É uma empresa terceirizada de cobrança, que se intitula escritório de advocacia e tal, mas não é, porque advogado que faz cobrança para mim é advogado ralé. Como é que o PROCON atua e como é que a pessoa faz para se defender? Porque eles mandam, é ligação o tempo todo ou mensagem de WhatsApp. Como é que o PROCON lida com essa cobrança ostensiva que muitas vezes humilha as pessoas? Como é que o cidadão deve fazer para se municiar de provas e procurar o PROCON? Bom, primeiramente é importante ressaltar que no PROCON a gente tem um equipamento lá, enfim, um sistema de bloqueio de telemarketing. O cidadão basta entrar no nosso site, procon.sp.gov.br, entra lá no item bloqueio de telemarketing. Ele vai cadastrar o seu telefone celular e depois de 30 dias, enfim, ele não deverá, né, em tese, mais receber ligações dos fornecedores em geral, visando, enfim, venda e especialmente questão de cobrança. Agora, de fato, considerando essa legislação, que é uma legislação estadual, infelizmente, há fornecedores que utilizam de terceiros, visando, claro, fazer esse serviço de cobrança ou oferta de serviços
aí, de fato, o consumidor tem que se resguardar de qualquer tipo de prova, seja uma gravação, seja um print da tela, e seja os inúmeros prints das várias ligações que ele recebe. Feito isso, o consumidor tem a possibilidade de fazer uma reclamação formal no nosso site também, faz uma reclamação com relação a este item, que nós, imediatamente, nós temos a obrigação, né, no primeiro momento, esse fornecedor ser notificado, prestar esclarecimentos e, eventualmente, esse fornecedor, seja banco, seja, enfim, um varejo qualquer, ele pode ser, inclusive, multado com relação a essa prática que, em tese, é abusiva. Mas é complexo isso, até vocês dois como advogados, a Anatel ela fez, né, tem uma lei prevista em 2021 que prevê um prefixo para telemarketing. E o Mohamed falou sobre vazamento de dados. Eu adquiri um número extra e coloquei 2 chips no meu celular e botei no meu nome, no meu CPF. A minha vida virou um inferno. Esse número é de alguém, porque tem a portabilidade dos números. Eu recebo hoje milhares de ligações, hoje eu só uso o WhatsApp, por incrível que pareça. É impossível deixar o telefone ligado. Eles tentam falar com uma moça chamada Luísa, que seria um prazer se eu conhecesse essa Luísa para ela resolver a minha vida, e eles ligam, desligam, ligam até 9, 10 horas da noite, não tem prefixo algum. Eles usam um sistema de disparo ilegal, irregular, criminoso. Sábado, 7 horas da manhã. Mesmo eu cadastrando nesse site, existe a possibilidade de bloquear isso ou não? Esse serviço ilegal burla esse sistema? Até vou emendar uma pergunta para você, Sati. Antigamente você podia, né, no tempo da lista telefônica, você podia pedir para o seu número não sair na lista. Seu nome não está na lista. Hoje, você tem um plano família, por exemplo, de celular. Essas empresas de cobrança, eles conseguem descobrir todos os telefones, ligam para tua mulher, para teu filho, para teu pai, para tua avó. Eu agora fiquei surpreso, uma corretora de imóveis, que não é cobradora, não é nada, mandou mensagem para o meu filho, pensando que era eu, porque é um plano... Como é que isso acontece? Como é que eles têm acesso a esse tipo de informação? Esse é um problema muito recorrente com relação a essa venda de cadastro, acesso de dados, e infelizmente acontece tanto em vendas como sabemos na Dark Web, enfim, é um problema que temos que enfrentar. Nos termos legais, a gente tem a questão do bloqueio de telemarketing. Empresas de telemarketing devem usar o prefixo 0303, mas muitas vezes utilizam empresas terceirizadas ou até pessoa física que utiliza o próprio celular para, enfim, vender os produtos, fazer cobranças. Por isso que o consumidor ele pode e deve, arranjar qualquer prova com relação a essa prática que é abusiva. Grave aquela ligação, tente buscar de qual fornecedor aquele, enfim, atendente está falando, para quê? Para justamente exercer, enfim, fazer os seus direitos valerem. É um cenário complexo, complicado, mas sim, o consumidor ele tem respaldo com relação à sua proteção. Então, se arque de todas as provas possíveis, uma gravação, um print, e ele tem a presunção de boa-fé. O consumidor, o que ele diz, presume-se de boa-fé, ele então faça sua reclamação no PROCON, enfim, exerça também seus direitos. Se não bastasse, Mohamed, a questão do vazamento de dados ainda, o Brasil é campeão em reclamações com planos de saúde, serviços de telefonia, serviços de voo, aeroporto, empresas de contratação de serviços como, por exemplo, TV a cabo, e a gente acaba vendo que o PROCON deveria ter força de polícia quase, porque é criminoso o que eles fazem com o consumidor. Você falou sobre o aumento do poder do PROCON. Seria alguma sugestão, uma opção para o futuro para que a gente possa ter maior efetividade nessas ações? Na verdade, eu já dei essa sugestão para o próprio secretário de Justiça, para o Fábio Prieto, porque ele, para quem não sabe, Fábio Prieto começou a carreira dele jurídica como promotor de justiça aqui em Santos, nas varas da Fazenda. Ele trabalhava com o Preza, que foi meu professor de Direito Tributário. Aí ele passou no concurso para juiz federal, fez uma carreira brilhante como juiz federal, chegou até a presidência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aí se aposentou e hoje é o secretário de Justiça. O Fábio conhece bem como isso funciona. Eu já sugeri que o PROCON, na verdade a Secretaria de Justiça trouxesse para si, isso não é um projeto que inventaram, não fui eu, o gênio que pensou nisso,
porque na verdade isso fazia parte do programa de governo do Márcio França quando foi candidato a governador. Então não é novidade nenhuma, que é trazer a Polícia Civil, Polícia Judiciária para a Secretaria de Justiça. Por que isso seria bom? Primeiro, para evitar que o psicopata do Derrite consiga acabar com ela, que é o que ele quer. O segundo ponto é que a Polícia Judiciária, ela tem que sobreviver, ela tem que estar sob um guarda-chuva de pessoas que entendam o seu papel e o quanto ela é importante, porque não adianta a PM prender se não tiver um inquérito bem conduzido. Aí a gente passa para a questão do consumidor. É diferente uma Secretaria de Segurança Pública, que ainda tem o tipo de direção que tem, o Ministério Público como órgão semi-autônomo. Acha que é autônomo, mas não é. E o PROCON, e a gente vê que é necessário operações conjuntas, investigações conjuntas. Aí você consegue resolver o problema. É aquela história do PROCON falar, olha, se você brigar comigo, eu vou chamar meu irmão mais velho. Por quê? Porque aí você teria tudo no mesmo guarda-chuva. E é isso que parece que não pensam a coisa como um todo, Orsatti. Esses golpes acontecem pela certeza de que o primeiro órgão que o consumidor vai procurar não vai poder agir sozinho, ele vai precisar de apoio de outros que vão demorar 15, 20, 30 dias para agir. Como é que hoje, a gente vai ter que deixar a tua resposta para o próximo grupo, como é que hoje estão essas operações conjuntas? Você já fez algumas, inclusive, entre PROCON, Polícia Civil e Ministério Público, principalmente. Essas operações estão acontecendo e tem programação para acontecer mais? A gente vai responder essa pergunta depois do intervalo. Continue acompanhando com a gente volta rapidinho. Voltamos com o terceiro bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, que recebe Luiz Orsatti, diretor executivo do PROCON São Paulo. E o Mohamed fez uma pergunta sobre a questão da atuação nas operações do PROCON, Ministério Público, Polícia Civil. E aí, por gentileza, a resposta. Bom, primeiramente é importante ressaltar que o PROCON não apenas multa estabelecimentos, fornecedores, também tem outros poderes, inclusive, como última ratio, até a interdição daquele estabelecimento, daquela loja, enfim. Isso sempre destacando que é na esfera administrativa. Agora, claro, trocamos informações com todos os órgãos do Estado, seja Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, Militar. Temos excelente relação com a DPPC, que é a Delegacia Especializada de Proteção ao Cidadão, com relação ao consumidor. E essas operações, de fato, após uma troca de informações, ela é de fato efetivada. Em muitos casos atuamos muito fortemente com relação a um segmento importante que é com relação a combustíveis, postos de gasolina. Fazemos, atuações em conjunto com, por exemplo, o IPEM, que analisa a questão da volumetria, o PROCON analisa a qualidade do combustível, a Polícia Civil, até a Fazenda do Estado, com relação até a questão tributária. Isso de fato é feito, só que é claro, há todo um planejamento, em uma investigação, e o PROCON sempre atua em benefício do cidadão nessa seara. Vamos falar agora de Black Friday? Está chegando? Porque está chegando a hora que o PROCON não vai sossegar e você não vai ter tranquilidade. Porque o PROCON não tem sossego. Desde uma chuva já tem a questão da Enel. Que a gente vai falar no último bloco. Enfim. Tem uma tela que a gente preparou, que saiu agora. Tem ela aí, Davidson, por gentileza? Nós preparamos uma tela, porque é absurdo, saiu agora. Do início de outubro, Mohamed, até o final de outubro, alguns produtos magicamente aumentaram quase 40%. Porque agora eles vão diminuir. Esse é um desconto maravilhoso para as pessoas. É para chamar o consumidor de otário, né? Literalmente. Aí entra uma coisa, Orsatti, eu acho que, infelizmente, se faz uma propaganda, porque você tem a criação de datas que se prestam ao consumo, como Natal, Páscoa, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, das Mães, tudo bem. Isso é uma coisa normal. O comerciante consegue lavar a égua naquele momento, até gerar capital para que ele possa se manter no resto do ano, mas a gente não vê aumentos. Aí nós importamos uma coisa que veio de um país onde existe toda uma estrutura fiscal para que isso aconteça. Na Black Friday, se uma rede como o Walmart, por exemplo, coloca uma televisão que custa normalmente $300
e ele coloca ela 50, ele vai pagar imposto sobre 50. Ele paga o imposto exatamente sobre o valor que ele vende. Isso é a política tributária deles. A nossa criou uma jabuticaba chamada substituição tributária, que antecipa o recolhimento do imposto pelo preço da mercadoria, o preço de tabela. A gente vê isso no posto de gasolina, a gente vê isso numa série de coisas, que na verdade torna inviável uma data como a Black Friday no Brasil. Por quê? Eu não posso vender aquela televisão por R$50, que custa 500, porque eu paguei o ICMS foi retido na nota quando eu comprei do fabricante, e sobre R$500. Então é lógico, tem algumas coisas que são óbvias. Para o comerciante conseguir fazer uma Black Friday, ou pelo menos a propaganda dela, ele é obrigado a aumentar a margem de lucro para compensar a questão tributária, então não é só má fé. Como é que para vocês, como é que vocês reagem em relação a essas coisas que acontecem? Por exemplo, nós não temos tabelamento de preço no Brasil. Aí esse tipo de coisa acontece. Vocês conseguem enquadrar isso em crime contra a economia popular, por exemplo? É assim que o PROCON age ou não? E vocês fazem esse tipo de monitoramento? Sim. Todo ano fazemos, não é de hoje, o PROCON monitora, assim, há 2 meses antes dessas principais datas, nós monitoramos em média 50, 60 produtos, os mais vendidos, celulares, TVs, enfim, e monitoramos também os principais varejistas, os grandes, principalmente comércio eletrônico, para justamente não ter esse golpe que é metade do dobro, e que infelizmente acontece. Além disso, o que é caracterizado uma prática abusiva, claro, requer toda a questão da probatório, mas enfim, pode culminar em multas, entre outras sanções. Além disso, o que nós fizemos nessa gestão? Nós instituímos a Câmara Técnica do Varejo. Chamamos todos os principais varejistas, grandes comércios, que é o IDV, Instituto do Desenvolvimento do Varejo, juntamente com a Associação Comercial de São Paulo, juntando grandes e pequenos, médios, enfim, fornecedores, para justamente tratar não só da questão da Black Friday, como toda essa questão do consumo, do varejo, enfim, toda essa relação sobre isso. Um dos pontos abordados, inclusive semana passada eu estive lá numa reunião lá no IDV, foi especificamente sobre a Black Friday. Oficiamos todos os grandes fornecedores, nossa atuação por hora é uma atuação preventiva, justamente que infelizmente ainda acontece em muitos desses casos, metade do dobro, entre outros casos, de não entrega, oferta que não é cumprida, justamente, mas temos verificado que temos reduzido percentualmente o número de reclamações. O ano passado, salvo engano, foram um pouco mais de 2.000 reclamações. Claro, as reclamações do PROCON é o chamado transbordo. É tudo aquilo que o consumidor não conseguiu resolver diretamente com o fornecedor, com a loja, que geralmente recai no PROCON. Mas temos verificado que tem reduzido de uma forma sensível na Black Friday algumas reclamações. Mas, infelizmente, ainda é muito recorrente essas práticas, esses anúncios, o que é punido pelo Código de Defesa do Consumidor. E caso vocês apurem, por exemplo, normalmente essas ações são digitais, né? Através de algoritmos e campanhas de anúncios, eles conseguem encontrar o público-alvo que muitas vezes, igual o consignado, não tem entendimento do que está acontecendo, não tem capacidade de fazer um comparativo no outro. É possível também, do mesmo modo que você interditaria um espaço físico, um digital? Em última ratio, em última providência, sim, é possível. E esse está estabelecido expressamente no Código de Defesa do Consumidor. Como é que é o grau de cooperação das redes sociais com vocês? Porque eu estou perguntando isso porque, por exemplo, eu já disse aqui no programa que as pessoas têm que se proteger e algumas coisas são meio óbvias. Uma coisa que para mim é absurdo, porque ela é estranha, é o cara criar um endereço de internet, uma loja específica para um único produto que ele anuncia no Instagram. Daqui a pouco aquela loja some e não é como uma loja que tem 30.000 produtos para vender. Não, ela é específica para vender aquilo, logo depois ela some, aí já é outro nome, outro domínio. E a gente sabe que a internet é terra de ninguém, porque quando você fala em regular, vem aquela turminha lá da extrema-direita falar de liberdade de expressão. Os caras dormiam na frente do quartel pedindo golpe, mas eles querem liberdade de expressão. As redes sociais, principalmente Instagram,
e Facebook, que operam muito com esse tipo de anúncio dentro e pertencem à Meta. Como é que eles cooperam ou eles não cooperam absolutamente nada com o PROCON e com os órgãos de defesa do consumidor? Nós, de forma frequente, também temos interlocução com essas grandes plataformas, oficiamos e pedimos, de forma frequente, que eles retirem do ar aquele perfil, justamente por estar ofertando algum produto que não existe, ou aquele fornecedor que não existe. De qualquer forma, nós verificamos, assim, a grosso modo, que eles atuam, infelizmente, só quando provocados. Nós gostaríamos que eles, enfim, atuassem de uma maneira mais proativa, que eles fiscalizassem, enfim, aqueles perfis que estão sob sua responsabilidade. Afinal de contas, como também, podemos dizer que há uma responsabilidade solidária. Afinal, ele está hospedando, está lá com aquele perfil, ele tem uma responsabilidade, por mais que não queira, enfim. Nós, com base no Código de Defesa do Consumidor, entendemos que sim, mas nós não verificamos, de fato, um comportamento mais proativo dessas plataformas, que, infelizmente, é um terreno que há, de fato, há uma relação de consumo, há muita compra e venda, e o consumidor, muitas vezes, ele é ludibriado, ele cai em golpe e não se vê, enfim, respaldado. Você já multou rede social? Não Essas multamos. empresas? Não. Não. Mesmo com o entendimento de que é solidária. Mas não tem como, é um grande mercado de pulgas, né? Porque você acabou de falar, amanhã eu mudo o nome de usuário e qual respaldo eu tenho? Você não consegue rastrear. Porque a rede social não vai te mostrar qual era o nome e para qual foi. Aí eles têm sigilo. Então é igual o banco que vai vazar essas informações. E hoje com dropshipping, vocês conhecem o termo, né? O cara compra um container de bugiganga da China, deixa escondido em algum lugar, monta uma página, põe um anúncio, a Meta já monetizou, e ela não tem nenhum amparo para o consumidor, se o produto vai chegar ou não, aí entram os golpes, né? Por isso que o consumidor tem que ter sempre cautela, não acredite em vantagens, pesquise sempre em sites oficiais, tenha muita cautela. Lá no PROCON, lá no site do PROCON, tem uma lista de sites e também de perfis que eles devem evitar, ou seja, o poder está com o consumidor, então ele deve se informar sobre seus direitos, mas principalmente antes de, enfim, comprar ou fazer qualquer, enfim, providência, se informe sobre aquele vendedor, aquele produto, justamente para depois não ter que correr atrás. Mas o site não é um hábito do brasileiro, infelizmente. É pra você ver, nós temos coisas como a gente chama de jabuticaba, né? Que no Brasil tem golpes, que é difícil você pensar num americano cair, num inglês cair, que, por exemplo, é o golpe do bilhete premiado. Eu sempre falei que a vítima tem que ser presa junto com o criminoso, porque ele também quis levar vantagem em cima do cara que pede, me dá 100 que é para você receber um bilhete premiado de 50 mil, porque eu não posso ir lá. Mas essa coisa do consumidor achar que está levando vantagem, e quando na verdade vai tomar um tremendo prejuízo, e que tem a facilitação. Quando eu te falei, vocês não multam as redes sociais, porque a rede social, por exemplo, vamos dar o nome de o Mercado Livre. O Mercado Livre é responsável solidário porque ele é praticamente uma loja virtual de parceiros, ele é um instrumento, ele começou como um site de leilão. Aquelas lojas chinesas foram obrigadas a se regularizar, a se cadastrar aqui, você tem como agir. Agora, essas lojas virtuais, e aí onde residem os maiores crimes, porque são aí os preços mais baixos e absurdos, e o consumidor fica meio sem defesa. Existe um trabalho no sentido de chamar, como você falou, eles nem respondem às redes sociais, mas de chamá-las à responsabilidade e falar, olha, a gente vai começar a multar vocês solidariamente. Já houve essa tentativa de encostar na parede ou vocês têm restrições legais em relação a isso? Não, nós chamamos constantemente Mercado Livre, entre outras grandes plataformas, justamente para expor esse cenário. Indicamos, enfim, alguns casos e eles atuam, enfim. Nos é informado que eles atuam com relação ao compliance, que eles estão lá sempre tirando do ar aqueles perfis ou aquelas, enfim, fornecedores que não são devidos, não são adequados, mas temos sim uma atuação constante, principalmente com relação a esses grandes sites. Encerramos mais um bloco da Opinião Litoral. Aguarde um minutinho, a gente volta após o intervalo.
Voltamos com o último bloco do Opinião Litoral dessa sexta-feira e a gente tem um VT, né, sobre a questão do PROCON, alertando sobre os riscos da propaganda nos alimentos industrializados para crianças. A Larissa costuma fazer compras no supermercado acompanhada dos filhos Luiz, de 7 anos, e João, de 2. Ela conta que eles se interessam por tudo. Os coloridos, claro, os que tem um personagem que eles gostam, né? Sempre vai, claro, você vê o personagem que você gosta do desenho, de repente ele tá ali no supermercado, um lugar que você não esperava encontrá-lo, vai chamar sua atenção, né? A indústria de alimentos produz embalagens inspiradas em marcas e desenhos famosos para encantar as crianças, mas esses produtos licenciados tendem a ser mais caros do que os originais com o mesmo tamanho e conteúdo. Um dos exemplos é este macarrão instantâneo. Enquanto o produto original custa R$ 2,50, a versão infantil está R$ 3,99, quase 60% a mais. Além de mais caras, as embalagens com publicidade infantil geralmente contêm alimentos ricos em açúcar, gordura e sódio e pobres em nutrientes. O consumo excessivo desses produtos industrializados e ultraprocessados pode causar obesidade e outras doenças nas crianças. E para estimular a alimentação saudável, nenhuma atitude é mais importante do que o exemplo. Com criança não adianta muito você falar, você tem que mostrar. Eles aprendem olhando. Então, se você não se alimentar saudável na frente deles, eles vão querer comer o que você come, não o que você manda eles comerem. Vou fazer uma pergunta bem besta, para falar a verdade. Isso não é culpa da educação do pai, não. Porque, veja bem, você pode ter embalagem que for, mas a criança não tem poder de compra. Mataram a propaganda infantil nas televisões, de brinquedos, escolas e etc., voltada para o público infantil, mas agora estão querendo inibir o desenvolvimento de embalagens porque o adulto não consegue controlar o filho? Olha, é um caso para o PROCON? Sim, a questão da publicidade, no caso abusiva, que envolve, enfim, pessoa, informação, ainda pode sim ser caracterizada como uma prática abusiva, uma publicidade abusiva, e o PROCON atuar sobre este caso em especial. Por isso que é sempre muito importante, antes de qualquer atuação, fazer todo o processo de educação para o consumo. Por isso que é fundamental, não só para adultos, mas especialmente crianças e adolescentes, ter essa atuação, ter essa educação para o consumo, que já, enfim, eliminaria grande parte dessa questão que, de fato, além de polêmica, ela também é legal. Sati, vamos entrar numa outra seara agora, que é a das concessionárias de serviços públicos, porque recentemente você teve acho que você não dormiu uns 3 dias em São Paulo, com tudo aquilo que aconteceu da ventania e que a Enel provocou até choque entre o governo federal, o governo estadual. Como é que foi o trabalho de vocês? Porque eu não tinha visto, não é criticar gestões anteriores, mas pouco o PROCON fazia em relação a concessionárias de serviço público. E de repente parece que agora a coisa virou. Descobriram que é uma relação de consumo e que você, e numa relação de consumo, você tem a defesa do consumidor podendo atuar ao lado de quem é lesado. Como é que foi esse trabalho que levou vocês a autuarem a Enel, sim, uma fortuna, que para eles ainda não é nada, com o que eles economizaram para que tudo isso acontecesse, mas como é que foi esse trabalho? Houve uma ordem expressa vinda do próprio governo, no sentido de vamos pressionar de todos os lados? Como é que foi o trabalho que vocês fizeram com a Enel? Não, primeiramente, é nossa obrigação, enquanto órgão oficial de proteção e defesa do consumidor, defender o consumidor, seja a fornecedora, uma concessionária, que no caso é a Enel, e isso é previsto textualmente no Código de Defesa do Consumidor. Então, só estamos cumprindo o nosso dever legal de proteger, enfim, o consumidor. A questão da Enel, como você já disse, Mohamed, é uma concessão federal. Há algumas pontos a serem discutidos com relação à abrangência ao Código de Defesa do Consumidor ou à Resolução 1000 da ANEEL, que regula essa questão contratual, mas de qualquer forma nós, PROCON, entendemos que o Código de Defesa do Consumidor ele é pleno com relação a este item. Então o consumidor que teve, no caso, enfim, algum prejuízo com relação a alimentos, medicamentos
tem sim direito ao ressarcimento. O direito ao ressarcimento não é previsto nessa resolução da ANEEL, mas nós entendemos que enquanto consumidor ele tem sim esse direito, tem direito à reparação com relação a qualquer equipamento que tenha sido danificado, no caso da religação, tem direito sim ao abatimento proporcional daquele período que ele ficou sem fornecimento, e tem direito sim, enfim, a ter restabelecido quanto antes a sua ligação. O PROCON atua, nós não podemos interditar com relação a essa empresa, não podemos outra sanção que não apenas multar, e nós o fazemos desde o ano passado, no evento anterior, estamos fazendo deste ano e continuaremos fazendo, infelizmente, enquanto a prestação de serviço não for adequada ao consumidor. Uma coisa que me chama a atenção, Orsatti, é que o PROCON, ele pode ser, e o PROCON ele é capilar, né? Você tem as suas coordenadorias regionais, mas as cidades também podem montar as suas unidades que vão trabalhar em conjunto, é compartilhamento de base de dados, né? Porque a gente tem no Brasil uma cultura de falta de respeito quando eu administro o que é dos outros. Consórcios, por exemplo. Eu já denunciei aqui o Bradesco, é um banco que quando você para de pagar, por exemplo, um consórcio, porque não te interessa mais, então assim, você pagou 3 meses, e aí você automaticamente é desligado, mas quando aquele grupo acabar, eles têm que prestar contas para você e te dar o dinheiro que sobrou do fundo de reserva. Aí vem o Bradesco e cria um monte de taxa, multa, de inadimplência, de quebra de contrato, tal, todas ilegais, e joga lá para baixo. Quando você é advogado e sofre uma coisa dessa, é simples, você não paga mais, você vai lá, entra na justiça. O PROCON tem um canal disponível para esse tipo de reclamação, é isso que eu quero chegar agora, porque a gente vai elencar essa questão de consórcios e cobranças de taxas ilegais, a questão dos planos de saúde, que são regulados pela Agência Nacional de Saúde, mas tem uma relação de consumo também. E aí o aumento abusivo, muitas vezes a pessoa não é esclarecida, porque é oferecido por uma MEI, por exemplo, olha, abre uma MEI, porque aí você consegue pagar mais barato no plano de saúde, dá para você fazer para você, para os teus filhos e tal. Esquecendo de avisar a pessoa, só que aí é o seguinte, você não tem proteção nenhuma contra o aumento, porque é só o plano individual, que é justamente o que os planos de saúde não querem mais, que você tem proteção em relação à elevação de preço. Todos esses ganchos de ilegalidade, e a gente não está falando de coisinha pequena, a gente está falando de Porto Seguro, Sul América, Unimedes, tal, esses aumentos abusivos, o PROCON tem uma rede preparada para receber esse tipo, e como é que a pessoa faz? O que ela tem que se documentar? Porque eu entendo, e é isso que é a resposta que eu queria ter de você, no sentido do passo seguinte. Eu vejo o PROCON como meio de prova. É aquela história do esgotamento da via administrativa, porque você faz ficar mais robusta a tua prova quando você vai para a justiça. É esse o caminho mesmo que o consumidor tem que cumprir? Sim, não tenha dúvida. Lá no PROCON, enfim, só fazendo uma rápida introdução, somos 8, de fato, diretorias regionais aqui no estado de São Paulo, mas temos quase 400 convênios com PROCONs de todo o estado de São Paulo. De fato, o sistema de proteção e defesa do consumidor, ele é autônomo, cada município pode e deve ter o seu, mas o PROCON do Estado, ele organiza e também oferece todo o staff, bem como qualquer cuidado ou problema que ele tem, estamos lá para dar todo o auxílio para esses PROCONs. E toda a diretriz de entendimentos também. Agora, o consumidor, somos também 6 diretorias, uma das diretorias é a diretoria de atendimento ao consumidor. Dentro dessa diretoria há uma específica de saúde, há uma específica de serviços bancários, e ao lado dessa diretoria tem uma diretoria de educação, em que o consumidor tem lá disponível não só cartilhas, tem todo o material didático, ele se informar sobre seus direitos, sobre, ele ter noção antes de qualquer, usufruir ou fazer qualquer consumo, seja na questão de saúde, seja na questão de bancário, ele se informar, porque o grande segredo, infelizmente ou felizmente, é ele se informar antes de consumir. Uma vez consumido, aí tem que correr atrás do prejuízo. Então, de fato, além disso, o PROCON atua justamente para
auxiliar o consumidor quando, enfim, ele tem algum problema. A questão de saúde é um dos temas mais espinhosos. De fato, a questão de planos coletivos versus individuais, há um grande problema de entendimento, primeiramente, de informação. Aliás, semana que vem eu vou na ANS ter lá uma reunião justamente para tratar desta e de outras questões, porque os planos coletivos, de fato, está fora da lei de plano de saúde, o que, em tese, aparentemente, claro, prejudica e muito o consumidor, porque ele está refém, depois de 12 meses, rescisões unilaterais, a questão dos aumentos nem sempre são tão transparentes. De qualquer forma, nós entendemos que tudo isso está dentro, antes de tudo, dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor, de fato, qualquer que seja o prejuízo que ele tenha, ou o problema que ele tenha, procure diretamente o PROCON, faça o registro, seja presencial ou pelo site. Numa primeira fase, esses fornecedores, como já disse, ele é notificado. Numa segunda fase, nós, inclusive, designamos uma audiência de conciliação e, eventualmente, pode ou não ter um acordo. Não tendo acordo, o consumidor tem todo esse meio de prova que já serve, claro, de indício numa eventual e futura judicialização da questão dele, seja ela qual for. Falta um minutinho para finalizar, perguntinha. Essa capilaridade, então, na verdade, a pessoa indo no PROCON Santos ou indo direto no site do PROCON São Paulo, ela tem a certeza de que está sendo tudo integrado e que ela vai ter a proteção do PROCON como sistema. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal e só vai mudar o balcão de início que ele está fazendo o registro do seu atendimento, de sua reclamação. Uma pergunta muito rápida, aproveitando esses segundos finais. Tudo que a gente conversou aqui, 80% se resolveria com educação, com cultura, com entendimento da população, que a gente sabe que tem uma baixa instrução e é sofrida. Como é que o PROCON atua com essa educação da população? Bom, nós realizamos palestras, seja ela presencial ou online, justamente, primeiramente, para explicar os direitos básicos para o cidadão sobre os seus direitos de consumidor. Infelizmente, ainda há muita desinformação. E acho assim, o primeiro passo para o consumidor ter uma boa relação é justamente ter conhecimento sobre os seus direitos. Isso é fundamental. Nós atuamos muito fortemente nessa gestão, justamente nessa questão pedagógica, tanto não só para o consumidor, mas também para o fornecedor. O fornecedor muitas vezes não tem a informação adequada sobre suas obrigações, e nós atuamos também com relação a isso. Com isso, chegamos ao final de mais uma Opinião Litoral, agradecendo a presença de Luiz Orsatti, diretor executivo do PROCON, advogado, e do nosso comentarista, sempre presente na bancada, Roberto Mohamed, advogado. Muito obrigado a presença dos dois. Acompanhe a gente tem uma breve pausa aí no final de semana. Segunda-feira a gente está de volta no mesmo horário. Um ótimo final de semana.